Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu fiz uma seleção de mais ou menos, eu acho que umas 12 plantinhas que eu vou mostrar para vocês que tem pontinhas lindas, são principalmente equivérias e que estão lindando aqui no inverno. Lindas, 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 e eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês gostarem, não esquece, deixa o seu like, se inscreve também, tá bom? E vamos à primeira, que eu dei uma atualização para vocês, fiz um vídeo falando sobre ela, que essa menina linda aqui, a Texensis, é uma plantinha que resultou de uma única folhinha. Tá linda, maravilhosa, ficou o ano todo sendo cultivado aqui, passou pelo calor aqui embaixo do Eternite transparente. É uma planta que quando veio para cá a planta mãe não aguentou, então acabei fazendo aquela adaptação e a filha aguentou muito bem. E logo vai estar na hora de eu estar tirando folhinhas para fazer mudinha dessa menina linda, que ela é a única, muito fofa, só que, gente, eu tô sem coragem de mexer nessa menina linda. Tô sem coragem de tirar ela do vasinho, sem contar que é muito difícil de tirar. Sempre tem que colocar um palitinho aqui embaixo para forçar a drenagem com o substrato para subir a plantinha aqui, porque é bem difícil de tirar, principalmente porque as folhas aqui, ó, já pegaram, assim, ultrapassaram bastante a borda do vaso, como vocês podem ver. E olha essas pontinhas, que coisa mais linda! É uma planta maravilhosa. Outra plantinha que agora está no seu estado ativo e tá lindando aqui nessa latinha, que foi uma das primeiras que eu fiz, gente. Até tá desbotando, não sei o que eu fiz de errado. Eu vou tentar lembrar com o que eu fiz isso daqui para estar desbotando e talvez até o final do vídeo eu fale para vocês. Vou tentar lembrar o que eu fiz, porque as outras não estão desbotando. Depois eu falo, vamos falar sobre a plantinha que volta e meia perde o miolinho. Olha só, quando ela veio do mercado ela estava com um miolinho mais parecido com de Echeveria. Essa daqui é uma Anacampserus. Só que agora, na hora da gravação do vídeo, eu não tô lembrando o restante da identificação dela. Se eu achar, eu deixo na edição, tá bom? É uma plantinha que desde que veio pra cá, eu plantei nessa latinha, coloquei neste lugarzinho aqui e aqui ela permaneceu. Ela tem, gente, uma coloração incrível, poderia estar mais colorida, porém ela não está bem colorida porque ela não está sendo cultivada ao ar livre. Quando elas tomam o frio e aquele sereninho gelado das madrugadas, gente, elas ficam lindas, 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 ficam apaixonantes. Então, é uma plantinha que eu protejo por causa do excesso de chuva. Não fiz nenhuma muda ainda e tô até gostando, gente, de não estar fazendo muita muda. Não tem necessidade, até porque eu sou só colecionadora. A coloração dela é linda, mas tá com as pontinhas aqui, ó, que é da categoria dessa lista que eu tô fazendo para vocês hoje, de pontinha. Só que tá um pouquinho verde, ó. Tá coberta de sulfato de cobre. E não se mostrou uma plantinha difícil de cultivo, não. Foi bem de boa essa plantinha. Agora eu lembrei, gente. Eu fiz com caneta permanente, que de permanente não tinha nada esses desenhos aqui. Por isso que só tá o preenchimento de tinta. A tinta dura, ó. Mas a caneta permanente que eu usei para marcar o contorno do desenho não deu certo. E aqui nessa latinha tem uma Agavoide que tá lindando, gente. Fiz muita drenagem nessa latinha aqui de energético, que também, inclusive, é furado. Eu sempre faço furos nos meus vasinhos, independente do que seja, se é xícara, se é lata, se é panela, porque volta e meia eu tô plantando em vasos assim bem inusitados.
E aqui é uma agavoide, tá bem verdinha, mas tá bonita, gente. Merece estar nessa lista de plantinhas com pontinhas, olha só. É isso daqui que eu tô falando, ó. Essas pontinhas, as folhinhas alongadinhas e pontudinhas. Muito, muito fofa, não sei a identificação dessa menina não, mas eu acredito que seja agavoide. Aqui eu tenho a Echeveria cuspidata zaragoza, muito fofa. Essa daqui é filha da planta mãe, que eu mostro qualquer dia aí para vocês, mas hoje eu vou mostrar a filha, que tá linda, linda, linda. Olha só as pontinhas. Que coisa mais linda, mais delicada. Fica com as pontinhas vermelhas. É uma planta que é fácil de cultivo, porém, gente, o meu fácil de cultivo é aqui embaixo do etendite transparente, porque muitas plantinhas que às vezes eu me arrisco a cultivar lá fora, as meninas começam a gemer por causa, às vezes, ou do excesso de chuva ou excesso do sol. Então aqui embaixo do etendite transparente é garantido que eu vou ter sucesso com a maioria das suculentas, apesar de que às vezes no verão, que é muito, muito quente, às vezes eu acabo perdendo plantinha também. E isso faz parte, né? Faz parte perder plantinha. E aqui uma Avortiopsis attenuata, coisa linda, linda, linda. Gente, já desde pequenininha, olha só o tamanhico da planta mãe. Ela já vai dando mudinhas. Olha que formosura que tá essa planta. Esses desenhinhos, o que é isso? Olha só, olha essas pontinhas. Merece ou não merece estar nessa seleção, né? Eu acho até que estamos na 5ª plantinha, né? Se eu não me engano. Muito fofa, tá plantada aqui nessa xicrinha. Também tá furadinha aqui, ó. Maridão sempre fura os vasinhos para mim. E tá maravilhinda aqui no cantinho. Sou apaixonada pelos detalhes que as suculentas têm. Essa daqui é uma planta de fácil cultivo e toma o sol filtrado. O sol, ela também pode tomar o sol da parte da manhã bem cedinho, pleno. Porém, essa daqui, com outro vaso ali que eu vou mostrar para vocês, ela toma sol filtrado na maior parte do ano. Muito, muito fofa. E o vaso que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, ó. Olha só. Olha que grande. É muito, muito antiga esse vaso aqui. Olha só. Mesmo ela sendo de meia sombra, ela se inclina. Deixa eu pegar o vaso bem direitinho aqui. Ela se inclina para a luz, ó. Então, esse é um detalhe que você tem que perceber nas suas plantinhas, para perceber se ela precisa de mais sol ou mais claridade. É uma planta que dá sim para cultivar a meia sombra, mas pode sim tomar o sol pleno da parte da manhã. Não suporta sol forte da tarde. Ela queima as pontinhas e fica com as folhas avermelhadas. E fica meio sapecadinho assim as pontinhas dela. Então é muito, muito linda para estar nessa seleção de folhinhas pontudas. E aqui eu tenho a Echeveria tinta, que tá numa coloração incrível, incrível, incrível. Só que às vezes com 2 dias de dias nublados, ela já fica com um centrinho verdinho aqui, ó. É uma danada. Ela ama o sol. E com essas folhas pontudinhas, ela é um charme. Nasceu uma menina linda aqui, que é a Nixana, que tá lindando aqui junta no mesmo vaso. Futuramente eu tiro ou deixo, não sei. Então essa daqui provavelmente será que é a 6ª? Não sei, mas é muito, muito fofa e essa daqui é fácil de cultivo para mim. Muito, muito linda.
A 7ª plantinha é essa menina linda aqui, que Deus o livre se ficar regando demais. Antes de eu começar a gravar o vídeo, eu tirei 2 folhas meladas dela. Eu até olhei bem o tronquinho ali para ver se não tinha problema, mas não tá com problema. Essa daqui é a Echeveria agavoides Romeu. É uma planta linda, mas eu acho assim chatinha, muito chatinha essa menina melindrosa aqui. Tenho há muitos anos essa mesma planta aqui, já tá, olha, devo ter uns 4 anos, não sei gente, mas deve estar uns 4 anos aqui na minha coleção. Nunca consegui fazer muda dela, eu acho muito difícil fazer mudas de agavoide. Fiz a poda dela uma vez, do caule não deu nada, acabou secando, morreu e não deu nada. E continuo com a mesma roseta aqui que tá um pouquinho estroncha, porém eu resolvi botar nessa seleção porque ela é de pontinha também, ó, faz uma espadinha a parte da folha. Então achei muito linda, é uma planta assim maravilhosa e que eu acho de difícil cultivo aqui no meu cantinho. Aqui eu tenho a Alba Aloha, que é uma plantinha magnífica, também de pontinhas, olha só, ela forma pontinhas. Nossa, eu tava olhando aqui, eu tenho várias suculentinhas assim de pontinhas que dá para eu fazer várias seleções para mostrar para vocês. Essa plantinha aqui, ela deve estar uns 7, 8 meses aqui na minha coleção, se não um ano. Porém, ela nunca foi cultivada lá embaixo do Eternite transparente, porque no verão é muito quente. Então tem plantinhas que ficam sentidas sim, porém eu não tiro como aquelas primeiras da seleção que eu mostrei para vocês. Essa daqui, até então, está sendo um cultivo leve, tranquilo, ao sol da parte da manhã até, acho que meio-dia e meio. Tá muito fofa, olha só, de pontinha. E é uma planta assim que eu me apaixonei quando eu vi para vender. Linda. A gente sempre se apaixona, né? A gente vê uma ou outra assim, com um formato, uma cor, uma ranhura diferente, a gente já quer ter na coleção. Já se torna uma menina para ir para nossa lista de desejos, né? Aqui uma agavoide Tijinchu, maravilhosa, tá bem verdinha. Deixa eu mostrar para vocês como ela é linda. Olha só, olha os detalhes, com as folhas alongadas, pontudinhas, que é o assunto do vídeo de hoje. Maravilhinda essa menina, olha só. Não se demonstrou difícil de cultivo não, foi fácil de cultivo até então. Tem uma outra na coleção também, que também foi bem de boa o cultivo. E olha, se você encontrar para comprar, compre, porque ela não vai te incomodar, não vai, de certeza ela não vai te incomodar. E aqui eu tenho uma cristata da Fred Ives, que eu mostrei para vocês quando ela estava bem pequenininha, que eu tinha replantado para esse vasinho, e tá muito linda com as folhinhas pontudinhas aqui. Aquela minha pia lá das minhas Fred Ives, mais uma melou, e eu tô assim bem desiludida. Tô achando que se eu quiser ter Fred Ives, eu vou retirar algumas rosetas de lá e vou replantar e começar a cultivar ali embaixo do telhado transparente, ali ó. Mais uma ou duas só, porque eu desiludi das Fred Ives. Que pena, né? Porque é uma planta tão linda e várias pessoas falam que é fácil de cultivo, né? Mas eu encontrei bastante dificuldade. E as cristatas eu também tenho dificuldade. E essa daqui por enquanto tá bem bonitona. Fiz a adubação, fiz o replante, adubei e achei que ia ficar bem legal nessa lista, porque também tem folhas pontudas, ó, folhas pontudinhas. Tá lindo esse vaso, olha só, que maravilhosa. E aqui eu tenho a Hanaikada, que eu fiz aquela poda que eu ensinei para vocês para fazer mudinhas, ó. Ainda não deu nada, até porque estamos no inverno, né? Então as echeverias elas ficam dormindo, né? Tirando aquela sonequinha até vir as estações mais quentes e elas ressurgirem com sua lindeza. Tô tropeçando nas palavras aqui.
Tá num vasinho aqui de produto de limpeza e é uma planta muito, muito linda. E ela fica vermelha. Essa daqui, ela estava com cochonilha das hastes florais, então tome bastante cuidado quando você deixar as suas hastes florais, porque às vezes a haste floral começa a dar formiga e cochonilha, e aí começa a cair no centro da roseta. Então acaba indo para o tronco e infestando a sua echeveria, a sua suculenta, né? De cochonilha ou de pulgão, depende da praguinha que tá dando na haste floral. Muito linda essa plantinha e super, mas super fácil de cultivo, porém não está sendo cultivada ao ar livre. Ela está sendo cultivada bem aqui, ó, onde pega um pedaço do beiral da minha varanda aqui. E aqui eu tenho a Paquivéria glauca. Eu vou falar glauca, porque eu não tenho certeza, nunca tive certeza da identificação dessa menina. Mas ela merece estar nessa categoria. É uma planta linda, 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 ó. Tem várias mudinhas aqui no mesmo vaso. A minha intenção era encher o vaso, só que as mudinhas, quando você coloca assim, ó, elas demoram muito. Eu, sinceramente, sempre prefiro replantar elas nos vasinhos pequenininhos. Sabe aqueles pequenininhos que as plantinhas vêm no supermercado? Então, plantar as mudinhas pequenininhas no supermercado e depois que elas estiverem grandinhas, aí você faz o seu vaso grande. Eu prefiro fazer assim, só que daí eu acabei colocando aqui, ó, e elas demoram para crescer. Olha ali, ó, essa daqui também é uma dessa, que se eu não me engano é a glauca, tá? Salvo engano. Muito, muito bonita, já tem há bastante tempo essa plantinha. Acho muito lindo o desenho que ela faz nas folhas, olha só, que maravilhosa. E para encerrar a lista, vou encerrar com a Echeveria Bluebird, que tá maravilhosa. Esse centro aqui tá um pouquinho estranho, eu tô achando estranho esses pontinhos aqui no meio dela. Mas se der alguma mutação, alguma alteração, eu faço vídeo para mostrar para vocês, tá? Ah, eu adoro quando as minhas plantinhas ou variegatam ou se tornam cristatas aqui na coleção, ou então se tornam monstruosas, tipo a Morning Light, que nasceu uma mudinha e eu agora devo ter 3 mudas que são monstruosas. Então eu adoro quando eu sou presenteada pela natureza com plantinha assim que acaba modificando o seu formato aqui na coleção. Então era isso, pessoal, e espero que vocês tenham gostado das plantinhas que tem folhinhas pontudinhas. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção. Vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deixa eu mostrar para vocês, para finalizar, os meninos que estão aqui destruindo a coberta. Tchau, tchau, pessoal!